Qual é o melhor aparelho auditivo para zumbido no ouvido? Essa pergunta chega muito aqui para mim e eu vou comentar qual foi a minha experiência como pessoa que tem zumbido no ouvido desde os 6 anos de idade. Esse ano eu faço 43 anos e continuo com zumbido no ouvido. Mas algumas coisas aconteceram no meu caminho e vou compartilhar com você para que você entenda um pouco como é que funciona essa relação aparelho auditivo e zumbido. Então vamos começar do começo. Pensou em surdez? Pensou em perda auditiva? E aqui eu tô falando dos casos de zumbido que você sabe que o motivo do seu zumbido é uma perda auditiva. E quantitativamente falando, a gente sabe, os dados mostram que a maioria esmagadora dos casos de zumbido no ouvido estão ligados a uma perda auditiva, são causados por uma perda auditiva, porque o zumbido não é uma doença, ele é sintoma. Então, na maioria das pessoas, ele é sintoma de uma perda auditiva. Isso tem que ficar claro aqui. Tudo que eu falar sobre zumbido tem a ver com zumbido causado por perda auditiva, tá, pessoal? Então, assim, você pensou em perda auditiva, pensou em surdez, pensou em zumbido, você tem que pensar cérebro. O seu cérebro, quando você tem perda auditiva, ele não está recebendo os estímulos adequados, ok? E quando o seu cérebro não recebe acesso aos sons da maneira como ele deveria estar recebendo, isso tem muitos impactos negativos, não só na sua saúde cerebral, mas na sua vida como um todo. E um dos impactos negativos costuma ser o zumbido no ouvido, esse som fantasma que atormenta muita gente. Eu fico às vezes assustada porque eu já estou tão acostumada com o zumbido no ouvido, ele faz parte da minha vida desde a minha infância, que é difícil para mim entender quando uma pessoa fala que está com vontade de acabar com tudo por causa do zumbido, tá? Porque a gente consegue sim se adaptar a ele, a gente consegue sim manejar esse zumbido da melhor forma, mas isso leva tempo e isso está intimamente conectado com a reabilitação auditiva. E o que eu mais vejo é que as pessoas querem tomar uma cápsula que elas compraram na internet por R$ 99 ou R$ 297, que os golpistas mais conhecidos aí vendem seus remédios para zumbido por esses preços, e acham que vão tomar essa cápsula e tudo vai se resolver e o zumbido vai sumir e a surdez vai embora e a minha vida voltou ao normal. E não é assim que funciona. Então, assim, gente, não existe o melhor aparelho auditivo para zumbido, sabe por quê? Porque o aparelho auditivo não cura o zumbido de ninguém. Inclusive, eu acho importante falar que até a palavra melhora o zumbido, ela é uma palavra equivocada, sabe por quê? Porque funciona assim. Quando você tem uma perda auditiva e você começa a tratar a sua perda auditiva com aparelhos auditivos, você está devolvendo para o seu cérebro o acesso aos sons que ele precisa. Quando o seu cérebro, que já tem zumbido no ouvido, já tem esse zumbido, esse som fantasma aí, que na verdade o zumbido não é um som no seu ouvido, é um som que o seu cérebro criou e está formando aí. Ele para de prestar atenção no zumbido e começa a prestar atenção em todos os outros sons que estão entrando com a ajuda do aparelho auditivo. E aí o que acontece? Qual é a reclamação fundamental da maioria das pessoas que me mandam mensagem? Ai, Paula, mas eu comecei a usar o aparelho auditivo e quando eu tô com ele é uma maravilha, eu esqueço que tem zumbido, meu zumbido diminui muito, não percebo ele, mas quando eu tiro meu aparelho de noite, meu Deus do céu, o zumbido tá muito pior. Então, nesse momento que você tem que realizar a ligação da perda auditiva com o seu cérebro. E o que acontece? Você não vai dormir com o seu aparelho auditivo. Algumas pessoas até conseguem essa proeza. Eu nunca consegui. Só quando eu sou obrigada, assim, por motivos de força maior, a dormir com implante coclear. Senão eu tiro. Mas então o que acontece você coloca seu aparelho, seu cérebro começa a prestar atenção numa infinidade de sons que ele não estava recebendo mais. E ele tira o foco do zumbido. Então você claramente fica com a sensação que o seu zumbido melhorou, que o seu zumbido diminuiu, sabe? E aí, na hora que você tirar o aparelho auditivo, cessa aqueles sons que o cérebro está recebendo e naturalmente o seu cérebro volta a atenção dele novamente para o zumbido. Então você tem que entender assim, maneje as suas expectativas, porque as pessoas vão com expectativas muito irreais,
para o uso de aparelhos auditivos quando elas querem só tratar o zumbido. Conheço muita gente que fala uma coisa que eu falava antigamente quando eu usava aparelho auditivo assim: meu problema não é a surdez, meu problema é o zumbido. Gente, isso é uma negação assim no último grau. O seu zumbido é causado pela sua surdez. E aí o seu problema não é a surdez, o problema é o zumbido? Hello, não é assim que funciona. Aí as pessoas criam essas expectativas nada a ver na cabeça de que no momento que elas começarem a usar o aparelho, o zumbido vai embora e não volta nunca mais. Não, você não dorme com o seu aparelho auditivo, a não ser que você faça um esforço aí de dormir, mas aí você vai estar arriscando um aparelho auditivo que é caro à toa, porque você pode virar de lado, sei lá, o aparelho cai, o cachorro pega, alguma coisa pode acontecer. Não acho que vale a pena fazer isso. Então, assim, não custa, e todo mundo é plenamente capaz de fazer isso, manejar as expectativas, entender que o aparelho não vai curar o seu zumbido, não vai reduzir, melhorar, e todas essas palavras que são usadas de uma maneira equivocada. O seu cérebro vai tirar o foco da atenção do zumbido e colocar nos outros sons enquanto você estiver com o seu aparelho auditivo. Ótimo! E você vai ter que aprender a manejar os momentos em que você não está com o seu aparelho auditivo e dar um jeito de tirar o seu foco do zumbido. E dá para fazer isso. Eu fiz isso minha vida inteira, eu faço isso até hoje. Quando eu tô com os implantes cocleares, não existe zumbido para mim. Quando eu tiro, ele tá lá. E se eu ficar só pensando nele, só focando nele, só, sabe, colocando zoom nele, de repente o zumbido fica até maior. Se eu esqueço do zumbido, vou ler um livro, mexer no meu celular, fazer outra coisa, relaxar, fazer uma meditação, eu caio dura dormindo e esqueço do zumbido. Então você tem que se treinar para isso, para tirar o foco nos momentos que você tá sem o seu aparelho auditivo, tá? E não ir usar aparelho auditivo com essas expectativas malucas que as pessoas fazem aí de cura, de reversão e tudo mais. Não é assim que funciona, gente. É só dar uma pesquisadinha básica para entender. E conversem com pessoas que já têm zumbido no ouvido, conversem com pessoas que já usam aparelho auditivo, conheçam as experiências dessas pessoas para vocês entenderem que não sou eu que estou falando. Essa é a minha experiência, mas também é a experiência de milhares de pessoas, ok? Eu, Paula, nunca conheci, nesses quase 15 anos em que eu estou na internet criando conteúdo todos os dias e 24 horas por dia mergulhada no rolê da surdez, em grupos, nas comunidades do Clube dos Surdos que ouvem, todas as redes sociais, eu nunca conheci ninguém que declarou que foi curado do zumbido causado por uma perda auditiva. Eu nunca conheci essa pessoa. Já vi aí nesses sites que usam inteligência artificial com fotos falsas, vozes falsas, de gente que vende terapias, remédios milagrosos para zumbido, que é tudo mentira. Agora, uma pessoa de carne e osso que afirme categoricamente que foi curada do zumbido no ouvido causado por uma perda auditiva, eu nunca conheci. E eu conheço gente, tá? Porque não é pouca gente aí nas redes sociais, não são poucas pessoas no site Crônicas da Surdez há quase 15 anos, é muita gente. Então, assim, é uma questão da gente adultecer, conhecer o tema mais profundamente, porque eu vejo muita gente com preguiça de entender a própria surdez, de entender como é que funciona o zumbido, o aparelho auditivo, a perda auditiva, a reabilitação auditiva, o cérebro, o impacto que a surdez tem no seu cérebro, porque está tudo muito intimamente conectado. E no momento que você entende tudo isso, faz sua parte, usa seu aparelho, treina a sua mente para tirar o foco do zumbido, a sua vida vai ficar infinitamente melhor. Mas não caia nessa maluquice de achar que se você pagar 40 mil reais pelo aparelho auditivo mais caro da loja, ele vai curar o teu zumbido, porque ele não vai.